Bom dia, doutor Paraná, muito feliz de estar aqui com você, agradecer ao João Marcelo pelo convite de estarmos aqui na Semana do Fígado, né, do Rio de Janeiro, e vamos falar sobre a hepatite delta. Tá? Vou apresentar um caso, tá, para nós discutirmos quando nós vamos conversando, né? Então eu digo que a hepatite delta é aquela doença do 3S, né, que é aquela doença subdiagnosticada, né, subavaliada e subtratada. E isso faz com que ela seja uma doença negligenciada. E hoje nossos pacientes estão aqui, ó. Elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Tá? Então, nossos pacientes estão assim, elevando os olhos para o monte, atrás de alguma coisa que possa diminuir o sofrimento deles. Bom dia, Cirlei. Você está certíssima quando você fala que é uma doença negligenciada. É por isso que eu estou aqui com muito prazer para discutir sobre essa doença que eu acho das mais negligenciadas desse país. Vamos lá. Então, como nós vemos, ó, é um pequeno vírus, não sabemos a prevalência dele hoje, sabemos que é em torno de 5 a 15% dos pacientes que são portadores do vírus da hepatite B, infecta, né, os pacientes que têm o vírus da hepatite B de duas formas, ou na co-infecção ou superinfecção. Tá? Na co-infecção, quando pega os dois vírus juntos, e na subinfecção, é aquele que o paciente já tem o vírus da hepatite B e pega o vírus da hepatite delta. Perfeito, Cirlei. Você chamou a atenção sobre a epidemiologia desconhecida. Nas regiões hiperendêmicas, isso a gente inclui a Amazônia, mas inclui o Paquistão, algumas áreas da Índia, a Sibéria, é exatamente o que ocorre. Ninguém sabe exatamente a prevalência, porque ela varia de comunidade para comunidade. Essa é uma doença de populações muito pobres e isoladas. Mas a gente sabe, existem estudos que mapearam que em algumas populações a prevalência é altíssima, em outras populações, a despeito da hepatite B está muito prevalente, não tem delta. Essa é uma incógnita, nós não temos a resposta para isso. Então vamos mostrar isso. Aqui, justamente o que o senhor falou. Então essa nossa paciente, ela tem 37 anos, é feminina, o diagnóstico dela foi em 98, a primeira consulta ainda em 98. Olha só, ela tem 10 irmãos, todos com marcadores do vírus da hepatite B, tá? O marcador de contato, e 6 têm o vírus da hepatite B. E desses 6, 4 têm o vírus delta, 2 já morreram, né, e 2 acompanham com a gente. É a realidade que a gente vê na Amazônia brasileira, que você trouxe para conhecimento do Brasil todo. E essa heterogeneidade. Tá? Você observa, como o senhor falou, é uma doença heterogênea que tem os genótipos, que também diferente nos vários locais, sendo que o nosso prevalece o genótipo 3, que é muito mais agressivo, associado com o genótipo F do vírus da hepatite B, que faz uma doença peculiar na nossa região. Sem dúvida. O genótipo 3 é um genótipo isolado. Ele está isolado dos demais genótipos faz longo tempo. Ele é o mais divergente do ponto de vista genético entre todos os genótipos, e tudo indica que tem um modelo de replicação e de utilização das proteínas do hospedeiro diferente dos outros genótipos. Portanto, é uma peculiaridade. E quando a gente junta duas peculiaridades, o genótipo 3 com o genótipo F da hepatite B, aí é uma situação mais complicada ainda, porque ambos são os menos estudados precisamos gerar conhecimento aqui do Brasil. Com certeza, concordo com o senhor, porque a gente vê essa peculiaridade também no Brasil, essa heterogeneidade. E uma coisa mais interessante, isso aqui que o doutor Vorney mostrou, tá? Como é que se explica isso? Que você tem locais, que você tem o vírus da hepatite B com delta associado com uma alta prevalência e comunidades próximas, tá? Que é onde o delta é 0. Então, nós precisamos buscar esse conhecimento, precisamos ir atrás disso. Estudos de campo, né? No Brasil, a gente precisa fomentar mais estudos de campo. Nós migramos com o modelo de publicações e de financiamento à pesquisa
nós migramos muito para a bancada. E os estudos de campo, que ajudaram muito o Nordeste com a ectodomose, por exemplo, e precisam ajudar mais a Amazônia com as hepatites virais, eles estão desaparecendo, subfinanciados. Então, nós precisamos conhecer quais são esses fatores socioculturais, genéticos, ecológicos e a própria formação desse povo, dando essa característica dessa doença na nossa região. Toda razão, e precisamos dar voz a essa população. Então, olha, nosso paciente tem, tá, vários irmãos com marcador. Os pais não tinham marcador, eram os tios e os primos. Então, eu pergunto, como é que a gente pode prevenir, tá, a hepatite delta nessa população que já tem o vírus da hepatite B, já que nós temos uma vacina da hepatite B, que naquele paciente que não tem os vírus, ele pode utilizar a vacina e termos a prevenção da doença da hepatite B e delta, mas o nosso grande desafio é justamente no paciente que já é portador do vírus da hepatite B, na característica da nossa região, que é a família toda tem um marcador, como é que eu previno o vírus da hepatite delta nessa população? Exatamente, você chamou a atenção para um aspecto importante. Aí há uma falha grotesca, uma falha do sistema, porque essa população não está vacinada desde cedo. Nós todos sabemos a dificuldade de você alcançar populações ribeirinhas isoladas. Em 99, fizemos um esforço imenso para vacinar a população do estado do Acre. Tem que envolver forças armadas, comunidades locais, lideranças indígenas. É muito difícil, mas já se passaram aí muitos anos e esse esforço não foi repetido. Precisava ter sido repetido sucessivas vezes. Então, o que aí demonstra que a gente está falhando, continua falhando. Eu concordo com o senhor, porque o nosso principal fator de risco é a coabitação de um portador do vírus da hepatite B, que tem o delta, junto com os outros portadores do vírus da hepatite B. E, infelizmente, a nossa cobertura vacinal não é homogênea, é heterogênea. Nós temos dados recentes do Acre, que naqueles municípios onde nós temos a prevalência maior do vírus da hepatite B, a cobertura vacinal está baixa. Há situações aí inusitadas. Já foi demonstrado, por exemplo, que naquele matinho Tiririca, que fica nas picadas, nos caminhos que levam essas crianças à escola, elas vão se cortando e vão deixando a hepatite B na superfície, outra vem atrás e se corta. E você mostrou de forma muito elegante na sua tese, um belo trabalho publicado no Gastroenterology and Hepatology, que compartilhar a escova de dente faz parte dos aspectos culturais e também sociais dessa população. É uma outra situação que pode explicar por que essa doença se transmite entre crianças. E também o fato dessas crianças terem muitas lesões de pele e dormirem na mesma mesa, na mesma maca ou na mesma rede, com a proximidade muito grande, com contato de pele com solução de continuidade, um com o outro, e pode transmitir também a doença. Isso é verdade, concordo com o senhor, essa nossa característica mesmo social na nossa região, e é o calor amazônico, está ali todo mundo juntinho, pertinho, é uma coisa muito interessante. Vamos voltando à nossa paciente. O ultrassom dela, ela tem um fígado heterogêneo desde cedo, tá? E um baço aumentado, que é uma característica dessa doença. Endoscopia sequenciais, não tem varizes de esôfago, tem uma biópsia hepática de 2002 com A2F1 e um fibroscan que foi de 2015, 2018, 2022, onde você vê um quilopascal de 22, depois 16 e depois 13. Apareceu um nódulo que foi dado como hemangioma, na ressonância confirmou hemangioma, mas o que chama a atenção aqui é essa característica da doença, essa transmissão de co-infecção, onde a maioria consegue eliminar o vírus, né, e na superinfecção fica crônico, e essa característica da evolução para um quadro mais grave da doença em um curto espaço de tempo. Daí os nossos pacientes evoluem para um quadro de cirrose numa fase muito precoce da vida, né? Então, as características com um baço grande, crianças, jovens, onde você já vê descompensação frequente numa fase muito precoce,
né? Então, olha o tamanho desse baço. O que é que explicaria esse baço assim tão grande, uma autoimunidade, uma própria característica da doença? Boa pergunta. Esplenomegalia, desde o início da hepatite delta, isso lá da década de 80, já se descrevia na Itália a esplenomegalia. Isso contrastava com os pacientes monoinfectados com hepatite B. Também depois se descreveu o anti-LKM tipo 3 como fenômenos de autoimunidade relacionados ao vírus da hepatite delta. Mas aqui no Brasil é diferente na Amazônia. Primeiro, a esplenomegalia é imensa. Esse é um tipo de esplenomegalia que a gente vê em hipertensão portal não cirrótica. A gente vê isso na doença portosinusoidal, né, extosomose hepatoesplênica, via quando a gente tinha muita extosomose. Mas isso num paciente com doença crônica de fígado, não. Nós investigamos os marcadores de autoimunidade nesses pacientes e nada foi encontrado. Sim. É diferente, é algo diferente, é algo da nossa população. Provavelmente é um estímulo imunológico, sim, mas o que é, nós não sabemos, precisamos saber. Com certeza. Então, essas características, pacientes nossos precocemente vão para transplante, são 3 nossos pacientes transplantados, né, recentemente, e o transplante parece que muda a história natural da doença, tá? Porque a maioria dos pacientes, eles conseguem eliminar o HBsAg, né, pós-transplante e, consequentemente, eliminar o delta. Então, essa é uma característica, assim, e eles evoluem bem melhor do que no monoinfectado. A resposta pós-transplante desses pacientes é bem melhor do que no monoinfectado. Sem dúvida, isso também já foi descrito na Europa e se repete aqui no Brasil. O transplante em paciente com infectado B e delta está mais do que indicado e é de mais fácil manejo. Mas é importante chamar a atenção que esses pacientes mudam a vida completamente depois do transplante. Até no aspecto somático, físico, essas crianças crescem, eles deixam o nanismo esplênico e crescem, ganham massa muscular, é impressionante. Isso é verdade. Então, a nossa paciente, né, ela tem uma coisa muito interessante. Tá? Começou o tratamento em 1998, tá? Mudou, tá? Interferon, Entecavir, interferon pegilado, Entecavir, mas ela nunca normalizou as transaminases. E, não está passando aqui? Uma coisa muito interessante que eu gostaria de discutir com o senhor é o que fazer agora. Ela está com interferon pegilado, tá? E tenofovir agora, mas mantém a carga viral do delta positivo. E negativou a carga viral do beta negativo. Sabemos que o delta não precisa da carga viral do HVB-DNA, ele precisa do HBsAg. Né? Então, a pergunta final é o que fazer com ela agora? Exato. O delta precisa do AG-HBS, portanto, quem produz o AG-HBS é o cccDNA, que está lá no núcleo da célula. Então, não é o genoma viral circulando que diz se o paciente vai ter ou não doença pelo vírus delta. Mas, de qualquer maneira, em tese, se você tiver os 2 vírus replicando ao mesmo tempo, você tem 2 doenças, você tem comorbidade, sinergia entre uma doença e outra, e deve fazer a doença evoluir mais rápido. Em tese é isso, precisa ser comprovado, mas em tese é isso. Mas nesse caso específico, a gente tem grandes dificuldades no manejo. Vocês, na região amazônica, são heróis, porque vocês acompanham esses pacientes sem ferramentas adequadas. Então, a gente não faz a quantificação do delta. Se a gente não quantifica o delta, e mesmo quando quantifica, é com técnicas in-house, sem validação externa, a gente não pode dizer se houve ou não redução da carga viral. É difícil, então, você interpretar uma carga viral do delta positiva, uma vez que a redução da carga viral é um fenômeno que se associa a melhor prognóstico. Nós temos também uma outra dificuldade, que é as ferramentas sorológicas e as ferramentas de manejo e rastreio de carcinoma hepatocelular nesses pacientes. É muito difícil. Neste caso especificamente, o paciente com uso de interferon Entecavir, longo prazo, que negativou o HBV-DNA, continua com o delta positivo, é uma difícil decisão. Se ele tivesse LT normal, seria mais fácil. Eu acho que com LT normal, talvez a gente passar para um outro interferon
mantendo ele, por exemplo, com interferon gama, talvez fosse uma possibilidade. As novas drogas. As novas drogas. Mas isso tudo é especulação, não tem nada comprovado ainda. Nesse caso, a decisão é tirar ou não tirar do interferon. Você também não pode manter um paciente, embora a tolerância seja muito boa nessa população, não pode manter ad eterno um paciente com interferon. Mas há na literatura relatos anedóticos de longos anos de interferon e negativação do delta. É que nós estamos esperando nessa paciente, porque o que é que nós temos hoje? O sorriso da esperança. O sorriso da esperança nas nossas crianças. E nós observamos que a nova geração, né, a esperança no futuro, são filhos dos nossos pacientes. Aquela paciente que eu falei é essa aqui. Ela já tem um filho de 10 anos agora. Então, essa esperança no futuro é que nós temos, que venham as drogas que possam eliminar o B, tá? Que possam eliminar o cccDNA ali, e que os pacientes possam realmente ter um tratamento, né? Que tire ele dessa situação, né? Você tem toda a razão. Eu acho que a gente precisa dar visibilidade aí a 2 atores. O principal, que esta população, cada vez mais carente, cada vez mais demandadora de cuidados, e vocês, médicos heróis, que atuam nessa região com muito pouca ferramenta. Nossa equipe aqui, ó. É uma equipe espetacular. Eu tive o prazer de conviver com vocês todos lá. São realmente heróis. E acho que o Brasil precisa ter ciência do que está sendo feito. Essa união aqui, professor. Todo o pessoal junto, tá fazendo a diferença na Amazônia. Muito obrigada, professor. Estou vendo ali o Christian Trepot e o Michael Mans, que visitaram esse belo projeto que vocês tocam na Amazônia. Foi um prazer. Obrigada.